Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 17 do livro de Gênesis. O último verso do capítulo 17 diz que, do capítulo 16, que é a experiência da desobediência de Abraão e de Sara, de arrumar Agar para dar um filho, fugindo daquilo que Deus tinha estabelecido, e encerra dizendo que Abraão tinha 86 anos. E no capítulo 17, o versículo 1 diz que Abraão agora está com 99 anos. 13 anos se passaram. 13 anos onde não há registro bíblico de uma comunicação de Deus mais de perto com Abraão. 13 anos de silêncio de Deus. E eu penso que esse período foi importante para que Abraão pudesse refletir sobre a sua desobediência. O silêncio de Deus por conta da desobediência. Observe como nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida quanto a isso, para que a nossa desobediência em algum propósito e princípio de Deus nos leve a não escutar Deus. Se passaram 13 anos e Deus agora se manifesta a Abraão e diz assim: eu, o Todo-Poderoso. E nessa manifestação de Abraão, depois de tanto tempo, Deus já vai estabelecendo, dizendo assim: olha, eu que estou falando com você, o Todo-Poderoso, eu que posso fazer as coisas acontecer, eu que tenho o poder para estabelecer uma aliança, um propósito na tua vida, eu que tenho o poder de fazer você prosperar nessa terra, eu que tenho o poder de fazer com que a sua descendência seja grande sobre a terra. Deus está dizendo a Abraão: eu Todo-Poderoso. Mas tem aqui, e eu quero chamar a nossa atenção de hoje para essa expressão. Deus dá um comando a Abraão. Deus diz assim para Abraão: ande na minha presença. Eu penso, irmãos e irmãs, que Deus estabelecendo aqui para Abraão e para mim, para você, o princípio pelo qual, um princípio básico, alicerce, pelo qual virão as bênçãos de Deus, virão os propósitos de Deus, virão a aliança de Deus conosco. É a partir desse princípio andar na presença de Deus. Não há como não andar na presença de Deus e usufruir das promessas, das bênçãos, das alianças, dos propósitos de Deus para a vida. Percebe que diz assim: ande na minha presença e ser íntegro, algumas versões, outras seja perfeito. O andar na presença de Deus nos leva à integridade. O andar na presença de Deus nos leva a andar com integridade diante dos homens, a sermos irrepreensíveis. Mas para isso já foi estabelecido o princípio: andar na presença de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer ao seu discípulo Timóteo que ele fosse modelo da fé, que ele fosse um exemplo na fé, no amor, no cuidado, que ninguém desprezasse nem a mocidade dele, mas que ele andasse com integridade. Andar na presença de Deus, assim como Noé andou, como Enoque andou, como tantos outros personagens bíblicos andaram com Deus e foram usados de maneira poderosa, cumpriram propósitos eternos, porque andaram na presença de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, penso que você deseja no seu coração, que você quer no seu coração, ser um instrumento de Deus, que você quer que Deus cumpra propósitos eternos na sua vida, que você deseja que a aliança que Deus tem com você, ela se perpetue. Mas para isso, o que nós precisamos é do princípio básico: andar na presença de Deus. Não tem como não andar na presença de Deus e querer as bênçãos. Se formos pensarmos assim, mais um pouquinho nos textos bíblicos, vamos encontrar o Salmo 1, que vai dizer para nós que bem-aventurado é o homem
que não anda em alguns lugares, mas que antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Ou seja, esse homem, essa pessoa que anda na presença de Deus. Porque andar com Deus, meu irmão, minha irmã, é uma escolha, é uma decisão, é algo que eu desejo na minha vida. Eu quero andar com Deus. E se eu ando com Deus, querido, claro, óbvio, que Ele vai usar a minha vida nos seus propósitos eternos. Ande com Deus, não abra mão disso na sua vida. Não deixe que ninguém interponha entre você e o seu caminhar com Deus. Não deixe que ninguém atrapalhe a sua caminhada. Hebreus vai dizer desembaraçando, ou seja, tudo aquilo que possa vir a atrapalhar a sua caminhada com Deus, o seu andar com Deus, desfaça, joga fora. E ande com Deus todos os dias. Não deixe que más influências, não deixe que outras influências atrapalhem o seu caminhar e o seu andar com Deus. Ande na presença de Deus. E seja íntegro. E seja perfeito. Pense nisso. E Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme